Bem, hoje é dia 9 de março de 2014, um Special Day, é o day que nós vamos celebrar um semi-ágape, né? Um pequeno ágape, que eram festas de confraternização que existiam na antiguidade. E nós estamos estudando a lei e a graça. A lei e a graça. Tema esse que traz muita confusão no meio evangélico. Que por isso mesmo nós estamos nos detendo um pouco mais prolongadamente. E nós temos visto que a igreja, por ser a lei, por ser algo totalmente particular à nação de Israel, ela não tem aplicação da igreja. Porém, por ter sido a igreja constituída sobre o sangue de um judeu, que é Jesus Cristo, e sobre colunas que são postas sobre o fundamento, que são os apóstolos, que também são provenientes da nação de Israel, ou seja, a igreja ela foi composta inicialmente por judeus. A posteriori começou-se a crescer os gentios, em especial pelo ministério de Paulo, mas a princípio pelo ministério de Pedro, que abriu a porta para Cornélio entrar. E sendo que os primeiros componentes da igreja, eles eram de origem judaica, bom dia, senhor João, e a menina que vai batizar, não é? Sendo os primeiros componentes da igreja de origem judaica, eles trouxeram uma bagagem cultural judaica, o que é óbvio. E eles haviam sido educados, como todo judeu na lei de Moisés. Eles tinham conhecimento da Torá, eles tinham conhecimento dos mandamentos, os 10 principalmente. Eles tinham conhecimento de todos os mitzvot, que são os 613 mandamentos. Eles tinham noção do caráter de Deus revelado nas Escrituras transmitidas por Moisés. E foi em cima desse conhecimento, dessa cultura, dessa bagagem, que eles elaboraram a doutrina que nós herdamos. A doutrina apostólica, a teologia apostólica, conforme está expressa aqui nas cartas do Novo Testamento. Cartas escritas por Paulo, o judeu, por Pedro, por Judas, por Tiago, ou seja, por todos os escritores do Novo Testamento. Então nós, apesar de não termos um compromisso com a guarda da lei, porque ela é pertinente e particular em Israel, contudo a igreja tem um compromisso com a doutrina apostólica, com o ensino apostólico. Se não me engano, acho que foi na semana passada, o pastor Geraldo até leu aqui um trecho de Atos 15. Não foi, pastor Geraldo? Em Atos 15, você vê como essa discussão é antiga, porque como muitas vezes me falou o irmão Braulio, Lúcio Martins, o objetivo do Satanás é neutralizar o guerreiro. Se o crente ficar inoperante, ótimo. Porque o nascido de novo, o crente, o cristão, aquele que faz parte do corpo vivo de Cristo, ele tem vida em si. Nós temos vida, e vida abundante. Nós somos como sementes. Nós às vezes estamos conectados a uma videira que é verdadeira e que é cheia de vida, uma vida explosiva. Então Satanás sabe que qualquer coisa que nós façamos ou digamos tem o potencial de gerar vida. Tem casos, existem inúmeros testemunhos, cada um de nós devemos até conhecer casos assim, de crentes que ganham pessoas para Cristo até sem falar nada, só pelo jeito que passa na rua. Igual teve um profeta desse também no Antigo Testamento, não sei se foi Elias ou Eliseu. A mulher um dia falou: você é crente, né? Não, porque toda vez que você passa aqui, você anda de um jeito diferente. Tem um profeta assim no Antigo Testamento. Então, Satanás, sabendo do potencial que existe em cada nascido de novo, ele tem como objetivo nos neutralizar.
fazer com que nós sejamos conformados ao planeta, ao mundo, ao seu sistema cósmico, de maneira que nós não nos destaquemos, que a gente não possa ser percebido. Então o objetivo de Satanás é neutralizar o guerreiro, como dizia o Lúcio. E uma das formas que Satanás utiliza para neutralizar o guerreiro, para neutralizar a vida que é em nós, é trazendo confusão com relação àquilo que nós devemos saber. Porque a palavra de Deus é útil para inúmeras coisas, para nos corrigir, para nos educar e repreender e nos fazer apropriados na justiça. Isso é o texto de Timóteo. E um dos pontos que ele sabe que traz maior confusão por meio evangélico, o quase aniversariante está chegando. Estamos às vésperas do aniversário do rapaz, vai fazer 21 anos amanhã. É bagunçar a doutrina. Satanás, um dos seus objetivos, no intuito de nos tornar inoperantes, é bagunçar a doutrina. E como bem disse o pastor Cliff aqui há umas 3 semanas atrás, nós temos uma tendência natural para o legalismo. Desde criancinha, a gente já quer estabelecer uma régua, um padrão, uma medida de comparação, uma lei. A gente gosta muito de lei, a gente gosta muito de norma, apesar de sermos naturalmente rebeldes. É sempre falar assim, não, um pedaço de geleia do Isaac é maior que o meu. Você já deve ter falado isso muitas vezes. Não, o pedaço de bolo dele é mais maior de grana que o meu. Então, isso é algo que vem lá de pequenininho. A gente tem essa tendência a criar critérios, padrões, leis, medidas, né? A igreja, por exemplo, o corpo local, que é o local onde mais deveria haver comunhão e crescimento, na maioria dos casos, eu creio até que não é o nosso caso, nos lugares, nas igrejas locais, nas denominações onde predomina o legalismo e a religiosidade, na realidade, são locais onde menos se cresce, onde existe muita comparação, onde existe muito juízo, onde existe muito blá blá blá, onde existe muita fofoca, onde existe muita inibição ao crescimento, porque a religiosidade ela inibe o crescimento, ela gera conformidade. O que gera crescimento é a vida, é viver em Cristo. Então, Satanás, desde os primórdios da igreja, ele já tentou confundir, usando essa nossa tendência natural e inerente a sermos religiosos e legalistas, e comparadores e medidores, ele já tentou bagunçar. Um dos primeiros ataques que ele fez à igreja, além do ataque físico, evidentemente, o primeiro dele sempre é apelando. Vou matar, na marra. Aí não funciona, ele vai refinando os métodos dele. Foi assim com Israel, foi assim com a igreja foi perseguida. Lá mesmo, antes aqui de Atos 15, teve uma perseguição, por volta de Atos 7 ou 8. Então, quando a gente chega aqui em Atos 15, está havendo uma discussão. Atos 15:1 fala, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos, não podeis ser salvos. Isso é muito grave. Você colocar uma condição para a salvação que não seja a obra consumada. Isso gerou discussão. Aqui fala no versículo 2 que Paulo e Barnabé saíram no tapa lá, literalmente, com outros que estavam discutindo essa questão. Fala, houve contenda e não pequena discussão. No verso 2. Tendo havido da parte de Barnabé, Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão. Não foi discussãozinha pequenininha, não. Você está errado. Não, você que está. Então, beleza. Foi coisa assim, acalorada. Aquela coisa esquisita mesmo, assim, estranho de se ver na igreja. Imagina nós tudo aqui quase saindo tapa, um gritando com o outro, tem que circuncidar, não tem, se não tem, tem. Ou seja, foi algo que incomodou. E o Paulo, a gente sabe, ele era um profundo defensor da obra consumada, isso a gente viu pelas cartas dele. A coisa chegou num ponto que
os apóstolos tiveram que se reunir. Teve que haver uma reunião. Paulo, que não podia nem ir muito até Jerusalém, desceu para Jerusalém, e os apóstolos se reuniram, e eles chegaram àquelas conclusões que o pastor leu aqui para nós na semana passada. Olha, a igreja não tem nada a ver com a lei. Tem algumas coisas que, se nós fizermos, isso vai ser bom. Faz bem para a saúde espiritual. Ou seja, não praticar idolatria, não comer sangue e não mexer com sexo ilícito. Quantas outras coisas, isso é relativo. Você discute lá na igreja local se você acha conveniente ou se não acha, de acordo com a cultura na qual você está inserido. Porque tem coisas que aqui no Brasil não tem tanto a ver como teria na Europa, ou na Europa quanto tem no Brasil. Então isso é de uma relatividade cultural muito grande. O que é conveniente aqui no Brasil e que não traz escândalo para o Evangelho, em algum outro país pode ser que seja, e vice-versa. Então é uma questão de adequações, mas uma questão de sabedoria. Se você está num país onde chupar limão é proibido, aí alguém vai falar assim: nossa, mas crente chupa limão? Aí é melhor você não chupar limão. Eu estou falando isso porque eu já vi um testemunho desse, acho que foi um dos livros de missiologia que você comentou. Duas missionárias inglesas que não conseguiam ganhar alma nenhuma numa certa ilha lá da Micronésia, da Polinésia, porque elas tomavam limonada. E tomar limonada é coisa de prostituta lá naquele lugar. E como é que prostituta está pregando evangelho? Vou acreditar nesse Deus? Não. Então é uma coisa relativa. Mas, por terem os apóstolos tido uma bagagem cultural judaica, você lembra disso? Desse exemplo? Não, mas eu gostei. Mas você lembra disso? Isso nós lemos em um dos livros que você nos indicou na missiologia. E ele falava de relatividades culturais, missionárias. Você chegou num país e estuda. Aliás, antes de ir, é bom você estudar a cultura. Você tem pretensão de ser missionário no Japão, estuda a cultura do Japão. Lá nas fazendas mexicanas, eu não sabia que eu usava sempre um batom vermelho. Até que uma outra irmã lá falou: olha, aqui só prostituta usa batom vermelho. Melhor não E eu usar. não estava sabendo. Usa um rosa, então um preto. Aí, não, eu não usei por 5 anos. 5, né? Eu não usava batom, só quando eu saía de lá. É isso, é que é a sabedoria. Não é proibido usar batom, mas se isso escandaliza o evangelho, não use batom. Coma batom, né? Que é chocolate, e é gostoso. Eu não usava nada. É melhor não usar nada, é o que Paulo fazia. Por amor à alma perdida, você se adequa àquela cultura. Mas os apóstolos, Atos 15 demonstra que eles tinham autoridade para determinar o ensino, a doutrina, o que fazer, o que não fazer. Então não é porque está escrito não matarás lá na lei de Moisés e por a igreja não ter nenhum compromisso com a lei de Moisés, é que nós vamos matar. Nós não vamos matar, não é porque o Moisés escreveu para não matar, é porque os apóstolos escreveram para não matar. Porque quando você vai em Romanos 13, um pouquinho mais para frente, Romanos 13, escrito por Paulo, um judeu convertido na estrada de Damasco, a gente vai ler Romanos 13, de 8 a 10, diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ele está citando a lei. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu posso matar, porque matar está escrito na lei de Moisés, eu sou da igreja e a igreja não tem nada a ver com a lei. Certo? Se não fosse o caso de Paulo ter escrito que, ao invés de matar, pratique o amor, porque o amor não busca o mal. E matar, eu acho que é uma das formas mais extremas da prática do mal. E não apenas Paulo escreveu isso, mas Pedro também
em 1 Pedro 4, 15 e 16, diz o seguinte: não sofra nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque quando você vai no contexto da carta de Pedro, já foi escrito lá quase no final do primeiro século, lá dos anos 80, a igreja naquela época estava sendo perseguida pelos imperadores romanos. 1 Pedro 4, 15 e 16. E o contexto dessa carta é que a igreja na época estava sendo perseguida pelos imperadores. E Pedro aproveita a circunstância, que é como é costume do Espírito Santo, ele usa a circunstância para criar a oportunidade do ensino. Ele fala: olha, se você tiver que ir para a cadeia, não vai como ladrão, como assassino, como malfeitor. Vai como crente. Porque tinham crentes indo para a cadeia, por serem crentes, pelo simples fato de ser cristão. Dali costumava ir para a pena de morte. Então, se você vai para a cadeia como cristão, você não tem por que se envergonhar. Você tem que ficar de peito aberto e glorificar a Deus por isso. Já o cara, quando chega na cadeia como ladrão, você já viu como é que ele fica pondo a camisa na cabeça? Você já viu, entendeu? O cara está com vergonha. Ou seja, nem para ladrão eu sirvo, porque eu fui pego. Eu sou um ladrão incompetente ainda por cima. E a polícia pôs a mão em mim. Então ele vai ali envergonhado. Primeiro, porque foi pego. Segundo, porque está fazendo uma coisa que como é que fala? Condenado pela sociedade. Aliás, ultimamente eles estão amarrando ladrão de poste, dando sova neles na rua, porque já que a polícia não faz nada, o povo mesmo está fazendo. Ou seja, nós da igreja, apesar de não termos um compromisso com a lei mosaica, nós temos um compromisso com o ensino apostólico. E o ensino apostólico reflete a lei mosaica. Tem como fundamento a lei mosaica, porque eles são judeus. Eles eram judeus que foram usados pelo Senhor Jesus para construir a igreja. Eles são os alicerces, as colunas da igreja. Nós já havíamos visto a questão do não cobiçar, nós já havíamos visto a questão do falso testemunho, a própria questão lá do 7, 10, 9, 8. O 8º mandamento lá da lei mosaica fala: não furtarás. Eu não vou furtar, não é porque Moisés falou e eu não tenho nada a ver com Moisés. Eu não vou furtar é porque o mesmo trecho de Romanos 13, 8, de 8 a 10, fala a questão da prática do amor, que não busca o mal do outro. O próprio texto aqui de 1 Pedro 4, 15 a 16 também cita a questão do ladrão, junto com a questão do assassinato. E ainda por cima nós temos também o texto de Efésios 4, 28. Efésios 4, 28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, eu não vou furtar, não é porque o Moisés falou, é porque o Paulo falou. E o Paulo, ele tinha autoridade do Espírito Santo para nos ensinar. Se você está precisando de alguma coisa, ao invés de furtar igual você furtava antes de converter, trabalha. Ele está falando aqui, ó, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, eu não cobiço, eu não digo falso testemunho, eu não furto e eu não mato, não é porque o Moisés falou, é porque os apóstolos falaram. Se lá na lei de Moisés estava escrito não adulterarás, e eu não tenho nada a ver com a lei de Moisés, então eu posso adulterar? Não. Eu não vou adulterar, não foi porque o Moisés falou. Eu não vou adulterar porque os apóstolos assim nos ensinaram. O mesmo trecho de Romanos 8. Romanos 13, 8 a 10, que fala a questão da prática do amor, que neutraliza o mal, que faz com que se cumpra a lei. E também temos 1 Coríntios 6. Foi. Sim. E toda essa esqueci a palavra, é como se fosse um aditamento da lei. Exatamente. Que a lei é boa. Mas os irmãos estão percebendo a ótica? É isso.
Ou seja, porque o que foi demonstrado, é isso mesmo, não sei se o termo jurídico é esse, Ou seja, o que não era válido para nós passa a ser válido porque foi aditado. Seria isso o termo? Foi reeditado, vamos colocar assim. Os apóstolos criaram uma versão adequada da lei de Moisés, que era exclusiva de Israel, para a igreja, através do seu ensino. E só para finalizar, porque o pastor já está dando um sinal ali, a questão do não adulterar, temos o mesmo trecho de Romanos, de 8 a 10, God bless you, e também temos 1 Coríntios 6, 9 e 10, que diz: não sabeis que os injustos não herdarão o céu, o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso quer dizer que o nascido de novo, se fizer isso, ele perde a salvação? Não. Não é isso que ele está dizendo. Porque o verso 11, dentro do contexto, fala: tais fostes. Tais fostes. Gostou da conjugação verbal? Fostes alguns de vós. Ou seja, isso é uma característica da velha vida. Não tem nada a ver com a gente mais. Isso é característica lá de como vocês foram. Vocês não é mais assim. Graças a Deus. Vocês não é. Muito bonito esse português. Lindo. E também temos é gostoso falar em mineirês. Para fechar, temos Hebreus 13, 4. Hebreus 13, 4. Que diz: digno de honra seja entre todos. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Ou seja, o que os apóstolos transmitem nas suas cartas não é uma exigência do cumprimento da lei, mas é uma sugestão de uma forma de andar que está de conformidade com aquilo que a lei ensinava e que foi editado ou reeditado para ser uma conformidade de testemunho que glorifique a Deus por amor ao próximo. Ou seja, a igreja tem um compromisso com Jesus Cristo. A igreja tem um compromisso com o testemunho de Jesus Cristo. A igreja tem um compromisso com o amor por aquele que está numa situação na qual eu estive. E é o nosso compromisso, é obrigatório mesmo, porque Jesus deu um imperativo: ide. Ela disse que deve estar até no aorista, né, que é a forma mais forte do grego. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Então é por uma questão de compromisso, por uma questão de amor, não é por uma questão de obrigação e não por uma questão de imposição. Aí na semana que vem, isso aqui foi uma adequação. Lembra que a lei de Moisés é dividida em lei moral, lei civil, lei moral e lei cerimonial. A lei civil é pertinente realmente só a Israel, que é como que a constituição deles. E cada país tem o seu. A lei moral foi adequada a nós, pelo ensino apostólico, que é isso que nós acabamos de ver exposto aqui. E na semana que vem nós vamos ver a questão da lei cerimonial. A lei cerimonial dizia respeito ao culto judaico. O sangue, o sacrifício, o bode, a ovelha, a cortina, o tabernáculo, aquela coisa toda. A igreja não tem nada a ver com aquilo, mas aquilo é uma sombra. Nós vamos ver que aquilo era uma sombra de Cristo, do seu ministério e por extensão da igreja. E é isso que nós vamos ver, que para mim é a parte mais bonita do negócio. Ou como diria Elaine, do trem. A parte mais bonita do trem é a
A sobraticidade da lei. É a locomotiva. É bonito demais. É a parte que eu mais gostei de ter feito. Podemos orar? Te somos gratos, Pai, pelo teu amor.